Graças a Deus. Meus amados irmãos, apenas por mais um instante, eu pediria que você, se você puder, coloque-se em pé para que nós façamos a leitura da palavra de Deus. Nós estamos na série de mensagens expositivas no livro do profeta menor Abacuque. Nós estamos em Abacuque capítulo 1. Mas você, se você não sabe, ali na frente sempre tem uma folha, e essa folha que eu coloco ali, ela tem a passagem. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, ou você pode simplesmente pegar aquela folha e acompanhar a leitura através da folha. Então, aos irmãos que chegarem, que não estão ainda acostumados com o modus operandi, vocês simplesmente façam uso da sua folha e vocês podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Domingo passado nós iniciamos essa série falando sobre a oração do profeta Abacuque e hoje nós continuaremos. Abacuque 1, nós iremos ler do versículo 5 até o versículo de número 17. Abacuque capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo de número 17, que diz assim: Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, e quitem por Deus a sua própria força. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nela os arrastam. Então alegram-se e exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra. Pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos na tua presença, ó Pai, e carecemos do teu agir. Nós somos e precisamos de ti, ó Deus, em tudo que fazemos. E nesse momento, ó Pai, enquanto meditamos na tua santa palavra, ó Pai, inerrante, eficaz, ó Deus, e que tem o papel, ó Deus, de nos alimentar, de nos instruir, pedimos que a tua palavra continue a falar conosco, a nos edificar, ó Deus, a nos santificar, ó Deus, a nos aperfeiçoar, ó Pai, em tudo quanto o Senhor tiver preparado para nós nesta manhã. Sê conosco, ó Pai, fale conosco, que a tua voz seja audível, ó Deus, e que todo e qualquer espírito, ideia contrária, ó Pai, seja arrancada e tirada de nossa vida e de nossas mentes, ó Deus,
para a tua honra, para a tua glória e para teu louvor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. O tema dessa mensagem é a oração e a resposta de Deus. Nós vimos domingo passado que esse livro, ele é um livro escrito pelo profeta misterioso. O profeta do qual não sabemos quem são seus pais, sua mãe, se tinha irmãos ou até mesmo em que cidade morava. Ele é extremamente misterioso. Seu nome é mencionado apenas 2 vezes em toda a Bíblia, e essas 2 vezes a menção acontece apenas no livro de Abacuque. Sua mensagem é validada pelos escritores do Novo Testamento, tendo seu texto repetido no livro de Romanos, no livro de Gálatas e também no livro de Hebreus. O versículo que ajudou os protestantes, os reformadores, a explicarem um dos pilares que nós cremos, que é somente a fé, conhecido em latim como sola fide, somente a fé, ele vai ser extraído exatamente desse livro, em que é a primeira vez em que a passagem diz que o justo viverá pela fé. Outro dado extremamente importante é que o nome do profeta Abacuque significa abraço. Abacuque significa abraço. E não sabemos em que sentido o seu nome foi aplicado, em que sentido significa esse abraço, mas esse é o significado do seu nome. E nós sabemos que o profeta Abacuque vive em um momento difícil, em um momento extremamente complicado, e ele começa o seu livro brigando com o Senhor, lutando contra Deus no bom sentido da palavra através da sua oração. E a primeira luta, o primeiro embate que o profeta ele tem com Deus é porque ele ora e ele parece, para ele, a sensação que ele tem é que Deus não lhe responde, que ele ora e que a sua oração não é ouvida. Mas depois dele orar, dele lutar contra Deus, apresentar com sinceridade aquilo que ele estava enfrentando, Deus agora responde a sua oração. E ao responder a sua oração, as coisas ficam mais difíceis e mais complicadas do que antes. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz, no Salmo 121, que o Deus de Israel, ele não dorme. A Bíblia diz que não dormita, não dorme o guarda de Israel. Portanto, nós, às vezes, somos, através dos nossos sentidos, nós ficamos com a impressão de que Deus não está falando conosco, de que Deus não está nos ouvindo, ou que se Deus estiver nos ouvindo, Ele parece estar insensível ao nosso clamor. Ele parece estar insensível às nossas necessidades, às nossas lutas. Mas isso não acontece. A verdade é que a Bíblia deixa muito claro que Deus sempre está trabalhando. Deus não descansa e Deus não dorme. E ainda que seja difícil para mim e para você, por vezes, pensarmos de que Deus não está nos ouvindo, nós precisamos aprender essa verdade. Deus está sempre trabalhando. Quer você sinta ou não, Deus está trabalhando, quer Ele te responda ou não, Ele está trabalhando, quer você se sinta feliz ou não, Deus está trabalhando, independente do que acontecer comigo ou com você, Deus continua o mesmo, e Ele está trabalhando, meus amados irmãos e irmãs. A Bíblia fala que Deus, Ele é soberano, o controle do mundo está em suas mãos. A verdade é que a Bíblia diz que a nossa mente não consegue alcançar a mente do Senhor. Nós pensamos às vezes que Deus precisa trabalhar de um jeito, que Deus precisa nos responder de uma determinada forma e maneira, mas a questão é que ninguém aconselha a Deus. Ninguém pode aconselhar Deus.
Deus não precisa de conselhos. Ele é o soberano, o santo de Israel, o todo-poderoso, aquilo que tudo sabe, aquilo que sabe fazer as coisas perfeitas. Sim, nós passamos por momentos de dor, de tristeza, de aflições, mas Deus continua trabalhando. Nós precisamos entender isso. No momento de dor, às vezes falamos, parece que Deus não está comigo, parece que eu estou sozinho ou sozinha. A Bíblia diz que Deus jamais não nos abandona, Deus não nos deixa sozinhos, não. Saiba disso, meu amado irmão, o sentimento, a sensação que você tem nos engana. Por quê? Porque Deus não trabalha como eu e você esperamos, mas Ele continua trabalhando. Então, a dor do profeta, que era o silêncio de Deus, torna-se agora uma dor ainda mais profunda, uma dor ainda mais difícil. Porque Deus responde da seguinte maneira, Ele disse, olhe as nações, vejam as nações, olha as palavras que Deus usa. Fiquem atônitos. O que é atônito? Você está surpreso. Aquela sensação de uau, pasmem. Por quê? Porque nos dias de vocês, essa é a resposta de Deus. No seu dia, Abacuque, eu vou fazer algo que se eu contasse para vocês, vocês não acreditariam. E então Deus vai explicar o que é que Ele vai fazer agora. E veja a resposta de Deus. Deus diz o seguinte, eu estou levantando um povo, estou levantando uma nação, eu estou levantando a nação da Babilônia. Olha como a Bíblia, através de Deus, descreve como essa nação. Nação cruel e impetuosa. É uma nação apavorante e temível. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Eles são como ave de rapina que mergulha para devorar. Estão todos prontos para a violência, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam e riem dos reis e zombam dos governantes. E aí Deus fala o seguinte, sabe essa nação, os babilônios? Eu estou levantando os babilônios, e os babilônios vão invadir a sua terra, a sua cidade, a sua casa, e vão pegar tudo o que é de vocês. Imagine você, meu amado irmão e irmã, orando para Deus, pedindo por justiça, clamando por justiça. E aí Deus, quando Ele responde, Ele diz o seguinte, eu estou levantando um assassino, um estuprador. É apenas um exemplo para os irmãos entenderem, fazer uma correlação. E esse assassino e esse estuprador vai ser usado para disciplinar você, que é cristão. E esse, muitas vezes, é o dilema que nós sentimos. Qual era o dilema agora de Abacuque? Abacuque começou a oração não entendendo Deus. Deus não me responde. E agora Deus me responde isso. Qual é o problema de Abacuque? O problema de Abacuque é o seguinte, Deus, sim, Pai, eu entendo, nós erramos, nós falhamos, nós desobedecemos os seus concertos, nós desobedecemos os seus mandamentos, nós estamos errados, sim, Pai, eu sei disso. Mas o Senhor vai usar essa pessoa para me punir? Sim, Deus, somos pecadores. Mas se eu colocar os judeus e comparar os judeus aos babilônios, os judeus são pecadores, claro, mas os judeus não pecam tanto quanto os babilônios. Os judeus não são tão maus quanto os babilônios. Os judeus não desprezam tanto a Deus quanto desprezam os babilônios.
Como pode o Senhor, sendo Deus, sendo santo, sendo perfeito, sendo a plena luz, usar uma pessoa mais pecadora do que eu, usar uma pessoa que erra muito mais do que eu, usar uma pessoa que fala muito mais palavrões do que eu, que vem muito menos à igreja do que eu, tudo de errado ele faz mais do que eu. Veja, não estou dizendo que eu sou perfeito, estou apenas dizendo que se eu comparar a minha vida com daquela pessoa, a minha vida é melhor do que aquela pessoa. E Deus falou, sim, mas é isso que eu vou fazer. É esta nação que eu escolhi para castigar, punir e disciplinar você. Ei, talvez esse seja o dilema que eu e você às vezes possamos passar na vida. Deus, por que o Senhor permite que alguém pior do que eu venha até mim me dizer que eu estou errado? E Deus falou, mas é exatamente isso que eu vou fazer com vocês. E quando nós falamos, quando eu menciono aqui que os babilônios eles eram ruins, eles eram extremamente ruins. Por quê? Porque o Deus que eles adoraram era exatamente isso, o Deus da guerra, o Deus da força. E isso cria um outro problema que às vezes nós não entendemos, que é o seguinte: na época em que Abacuque vive, as pessoas acreditam, a maioria das pessoas acreditam que os deuses eles são territoriais. O que quer dizer isso, deuses territoriais? Os babilônios acreditam que o Deus deles domina sobre o território da nação Babilônia. E que o Deus de Israel domina sobre o território geográfico do reino de Israel. Quando existe uma batalha, quando existe um embate entre esses dois povos, eles acreditam, não estão lutando apenas os seus soldados, não estamos usando apenas arcos, flechas, espadas ou machados, não. O que está acontecendo é, da mesma maneira que na terra, nas montanhas, nas cavernas, acontece uma luta física, eles acreditam que na esfera espiritual os deuses estão lutando. E a nação que ganha, ela ganhou, porque o Deus daquela nação venceu um outro. Então Deus falando para Abacuque que os babilônios iriam invadir a terra e ganhar, para muitos daquelas pessoas mas Deus, o Senhor vai perder a guerra então? O Deus da Babilônia vai sair vitorioso? É isso que o Senhor está dizendo? As pessoas vão acreditar que o Deus da Babilônia é mais forte do que o nosso Deus, que o Deus da Babilônia ganhou a guerra contra o nosso Deus. Como pode ser isso, Deus? E aqui nós começamos a ver por que é importante estudarmos isso. Por quê? Porque talvez hoje você diz assim, eu estou orando e eu estou clamando. E você está fazendo certo, meu irmão, minha irmã, porque devemos orar e devemos buscar. Mas veja, por vezes, a resposta que Deus nos dá é mais complicada, é mais difícil de entender do que se nós ficássemos sem resposta e no silêncio. Abacuque está experimentando exatamente isso. Para Abacuque eu estava sem ouvir uma resposta, mas agora eu ouvi a resposta. E a resposta é exatamente tudo aquilo que eu não queria ouvir. Aí a pergunta que eu faço para você é, nós estamos de fato querendo ouvir a resposta de Deus? Por quê? Porque Deus não vai necessariamente responder aquilo que eu e você queremos. Deus vai fazer aquilo que o seu plano está estipulado. Porque Deus é soberano. E às vezes nós não entendemos. Ou existe alguém aqui que em algum momento da vida todos nós, em pelo menos um momento da vida, nós precisamos chegar e falar assim, Deus, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo,
mas eu tenho então que confiar em ti. E é isso, a nossa caminhada precisa ser pela fé, porque a nossa mente não consegue acompanhar, entender, sondar a mente de Deus, os planos de Deus, o agir de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram, mas existe uma adaptação que foi feito um filme chamado As Crônicas de Nárnia, que é um filme embasado num livro cristão escrito pelo escritor C.S. Lewis. E ele apresenta um leão chamado Aslan para fazer o papel de Jesus. E em um determinado momento do filme e do livro, ele apresenta algo que nós precisamos entender. Ele disse o seguinte: Aslan, o leão, não pode ser domado. É isso do que eu falo. A Deus ele é apresentado de várias maneiras. Por vezes gostamos mais de falar, de ver e enxergar a Deus como um cordeiro que ele é, mas ele também é um leão. Ele é o cordeiro de Deus que é sacrificado, que é levado como um cordeiro, como uma ovelha muda um matadouro, mas ele também é um leão. E como leão, ele não pode ser domesticado. O que eu quero dizer? Eu e você não podemos domesticar Deus, ou seja, eu sei o que Deus faz, eu entendo, vai ser assim, não sabemos. Se soubéssemos, seríamos Deus. Temos revelações da parte de Deus que nos ajuda, mas em muitos momentos, e eu acho isso extremamente importante, e isso é importante por quê? Porque às vezes, eu comento também nos nossos grupos de discipulado, às vezes as pessoas pensam que pelo fato de uma pessoa, teoricamente, ser mais íntima de Deus, que ele entende tudo. Talvez esse seja o sentimento que algumas pessoas têm. Eles olham para os pastores, para os líderes e pensam, eles entendem tudo de Deus. Não, meus amados irmãos, porque esse homem, ele é um profeta, não é uma pessoa, vou me expressar assim, normal. Ele é um profeta, alguém que tem intimidade com Deus, chamado para entender as coisas de Deus. E a pessoa que deve entender as coisas de Deus está perdida. Isso também te ensina que esse sentimento que você pode ter de estar perdido às vezes, mesmo sendo cristão e tendo fé, é natural. Isso não acontece só com você. Não pense que somente você fica, por vezes, perdido sem saber o que Deus está agindo. O livro do profeta foi colocado aqui para que nós pudéssemos entender essas coisas. Ele disse assim, os cavalos desse povo, ele está usando uma figura de linguagem figurada para dizer, eles são mais velozes do que os leopardos. Eles são mais ferozes, são mais bravos do que os lobos quando eles atacam no final da noite. Eles são como aves de rapina, ou dependendo da tradução, eles são como águias. Eu não sei você, eu gosto de ver vídeos e documentários sobre animais. E às vezes você fica olhando, por exemplo, eu ficava vendo documentários mostrando como que uma águia atacava um animal. Meus amados irmãos, é praticamente impossível o animal conseguir escapar. A águia vai voar, ela tem uma visão extremamente aguçada, perfeita. Ela captou a sua presa, chega no momento, ela mergulha e ela pega, ela tem as suas garras extremamente afiadas e ela vai pegar e cravar as suas garras no corpo da sua presa e vai levar. E se aquele animal não morrer através das suas presas, ela muitas vezes solta o animal de uma altura para que ele possa morrer então com a queda, para que depois ela possa voltar e pegar. Deus está descrevendo isso como um leopardo atacando. O leopardo diz que o leopardo, por vezes, quando ele ataca um animal, ele quebra muitas vezes a sua espinha dorsal. E Deus está usando essas imagens de animais para dizer, é exatamente isso que vai acontecer com vocês. Imagine
eu e você ouvindo uma resposta dessa da parte de Deus. O profeta fala, mas Deus, como é que isso pode acontecer? Quando nós estudamos a história e nós vimos o que aconteceu, essa passagem é extremamente importante, porque é aqui que nós entendemos. Quando nós estudamos o livro de Neemias, um dos temas principais do livro de Neemias é esse. Neemias vai reconstruir o muro de Jerusalém. Porque o muro de Jerusalém estava quebrado, derrubado. O muro de Jerusalém foi quebrado exatamente nessa invasão dos babilônios. Os babilônios fizeram um cerco pela cidade que durou aproximadamente 18 meses. As cidades, elas eram fortificadas, ou seja, muradas. As cidades tinham um muro e a cidade de Jerusalém tinha aquele muro. O rei tinha feito antes, pensando sobre isso, ele buscou água, ele cavou por debaixo dos muros para que uma água de um rio, de um riacho, pudesse entrar dentro da cidade, porque se eles ficassem sitiados, rodeados, ao menos eles não morreriam de sede, mas eles tinham água, mas agora eles não tinham comida. E os babilônios ficaram ao redor da cidade de Jerusalém, e dia foi passando, semana foi passando, meses foram passando, e eles já não tinham mais o que comer. O profeta Jeremias diz que aquelas pessoas que não morreram pela espada estavam em uma situação pior do que aqueles que morreram pela espada. Por quê? Porque as mães agora queriam comer os seus filhos, porque não tinham mais o que comer dentro da cidade de Jerusalém. Eles matavam a todos. O texto diz que eles desprezavam reis e governantes. Eles pegavam reis, eles pegavam líderes, pessoas de famílias importantes e colocavam em jaulas e passavam desfilando com aqueles reis dentro daquelas jaulas como animais. Talvez dando a entender para aquela pessoa, se nós somos capazes de tratar o seu rei, a sua rainha, o seu primeiro-ministro assim, imagina o que nós somos capazes de fazer com vocês. Eles não respeitaram as mulheres nem as moças, eles as violaram. Mas não foi só isso que aconteceu, o desastre com toda a nação. O texto diz que as muralhas, eles se riam das muralhas, porque eles criaram uma técnica. Eles pegavam pau e terra e eles colocavam terras perto do muro. E eles iam colocando terra, ou seja, criando uma montanha, de maneira que depois eles simplesmente pudessem subir aquela montanha e chegar em cima do muro e invadir a cidade. E quando a cidade estava fraca, sem comida, sem condição de defesa, eles invadiram a cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém que é chamada e conhecida como Cidade de Deus. Eles estavam fazendo isso com a cidade de Deus. E aí a pergunta, então, que o profeta não consegue entender, há outra coisa extremamente importante aqui. Sabe aqueles utensílios da casa de Deus que nós aprendemos nos primeiros livros da Bíblia, Deus dando instrução como deveriam ser feitos os objetos do templo? Todos esses objetos do templo são levados embora, são usurpados, são maltratados. É nesse momento que a arca do Senhor, a arca do concerto, some para nunca mais saber aonde a arca de Deus está. É por causa dessa invasão que nós vamos ler os salmos de choro, falando que eles chegaram na Babilônia e eles choravam, eles penduraram as suas harpas nos salgueiros e eles estavam extremamente amargurados, porque eles perderam a sua liberdade, eles perderam tudo. É por isso que Neemias teve que reconstruir o muro, é por isso que Ageu tem que falar que eles precisam reconstruir o templo, porque o templo foi todo destruído. E a pergunta é, meus amados irmãos, por que é que Deus permitiu isso? Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus é bondoso, Deus é benigno,
A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, e Ele é. Sabe por que eu e você estamos vivos hoje? Porque Deus é bondoso. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Mas veja que nós não morremos instantaneamente. Quando pecamos, de acordo com a Bíblia, deveríamos morrer naquele mesmo exato momento. Mas não morremos. E não morremos por quê? Por causa da graça de Deus. Mas o mesmo Deus que é benigno, o mesmo Deus que é gracioso, o mesmo Deus que é tardio em irar-se, Ele também é fogo consumidor. E Ele disse, eu enviei profetas até vocês e pedi para vocês se arrependerem, vocês não se arrependeram. Eu pedi para que vocês obedecessem os meus mandamentos e vocês não obedeceram. Eu mandei profeta após profeta. Eu tentei, eu busquei, mas vocês não quiseram me ouvir. Chegado agora é o momento da minha visitação. E ele estava ensinando uma lição para o profeta, que às vezes é uma lição difícil para mim e para você. Porque às vezes nós pensamos e falamos exatamente isso. Mas como que o injusto, como que a pessoa mais pecadora, como que a pessoa que erra muito mais do que eu, ela parece estar vivendo em abundância, sem problemas, sem complicações, e eu aqui, que estou buscando servir a Deus, enfrento todos esses problemas. Sabe qual é a diferença, ou uma das grandes diferenças? É que o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado como povo de Deus é pior do que o pecado do mundo. Por quê? Porque nós pecamos e nós erramos com conhecimento. Nós pecamos e errando com a instrução. E a Bíblia diz o seguinte, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que ele quer dizer? O ímpio que erra, erra, mas ele erra como uma criança que não sabe o que faz. Eu e você, quando erramos, erramos conhecendo a palavra. E aí talvez você pode dizer, mas eu não conheço tão bem a palavra assim. É mais um pecado meu e seu, porque a Bíblia está aqui à disposição minha e sua. Se não conhecemos tanto a palavra quanto deveríamos, é porque não estamos gastando tempo na leitura, meditando a palavra de Deus, ouvindo a igreja, para que nós possamos ser alimentados. De qualquer forma, a ignorância não é uma coisa que nós podemos usar. Falou, Senhor, eu não sabia. Porque deveríamos saber. Eu acho muito interessante o livro de Hebreus. O livro de Hebreus diz assim, falando com o povo, vocês, pelo tempo que vocês estão na igreja, todos vocês deveriam ser mestres. O que ele quer dizer? Conforme nós caminhamos, nós devemos crescer. A Bíblia espera que nós devamos crescer. Mas é isso o que vai acontecer. Hebreus capítulo 12, do versículo 6 ao 9. Se você estiver com a sua folha, o texto explica um pouquinho mais. Hebreus capítulo 12, do versículo 6 a 9 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, quando nós somos corrigidos e somos disciplinados, é sinal de que somos filhos. Quando não corrigimos e não disciplinamos, somos bastardos. O que isso ensina para mim e para você? Ensina o seguinte, que por vezes nós cometemos um erro de colocar Deus de uma maneira desequilibrada. O que é Deus de uma maneira desequilibrada? Falamos tanto da graça de Deus e esquecemos de falar da justiça.
Podemos fazer o outro extremo, podemos só falar da justiça e não falar da graça de Deus, mas Deus é equilibrado. Os atributos de Deus não estão em conflito. Mas vários teólogos eles apontam isso. Às vezes nós criamos uma ideia de uma graça barata. O que é uma graça barata? Continue fazendo o que você está fazendo, não tem problema, não precisa se arrepender, Deus é bom, Deus ele é bondoso, Deus ele entende. Ué, se Deus é bom e Deus ele é bondoso, ele entende, por que é que Deus está castigando o povo dele aqui, o povo dele? Por quê? Porque Deus educa e disciplina todos a quem ele ama. Veja, quando eu e você somos disciplinados, somos filhos. Se não somos disciplinados, somos bastardos. Fala assim, eu não quero disciplina. Quando falamos eu não quero disciplina, o que eu quero dizer? Não quero mais ser filho, quero ser bastardo. Me tire da tua família. Porque se você ficar na família, você precisa ser disciplinado. E o momento é chegado para essa disciplina. E aí ele diz, o filho quando é corrigido pelo seu pai físico, pai natural, ele gosta e ama do seu pai. Nós deveríamos amar e reverenciar muito mais o nosso Pai Celestial quando ele nos corrige. E então o profeta, para concluir, ele vai fazer agora 3 perguntas. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sua misericórdia às nações? O profeta fez perguntas e reclamou que não encontrou respostas. Agora Deus deu a resposta e ele ficou mais confuso ainda e ele voltou a fazer mais perguntas. Veja, mas a conversa está progredindo. E a resposta da parte de Deus, porque você pode ir embora falando, mas e aí, o que aconteceu? Meus amados irmãos, infelizmente, como diz a expressão, Roma não foi feita em um dia. E domingo que vem, se Deus quiser, nós veremos o que Deus falou para Abacuque, para dizer, sim, isso vai acontecer, mas isso não é tudo. Da mesma maneira que a revelação de Deus é progressiva, Deus fala comigo, fala contigo, mas Ele não necessariamente fala tudo o que precisamos ouvir. Ele fala um pouco até que possamos entender e absorver para que Ele possa continuar revelando mais. E isso de acordo com a nossa maturidade espiritual. Curve a tua cabeça. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse culto na tua presença, ó Deus, por mais esse momento em que nós somos educados, em que nós somos disciplinados, em que nós somos instruídos, ó Deus, através da tua santa e maravilhosa palavra. Pai maravilhoso, queremos aqui, ó Deus, fazer a oração que Neemias fez. Não foi só o povo que pecou, Pai, mas eu pequei juntamente com o povo. Não foi só o povo que pecou, Pai, mas eu e a minha casa também pecamos. Que nós possamos também, ó Deus, nos lembrarmos de fazermos as nossas orações de confissão, ó Pai, pois erramos, ó Deus. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar, mas nós precisamos ter essa consciência, ó Pai. E não queremos nos apresentar, ó Deus, melhores, mais puros ou mais perfeitos do que somos, pois sabemos, ó Deus, que a Tua morte na cruz do Calvário nos purificou. Mas enquanto, ó Pai, o Senhor não se manifestar, como aquele hino que nós cantamos, Maranata, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus, enquanto o Senhor não vier, ó Pai, e o Senhor não nos transformar, não rasgar esse corpo, ó Pai, esse corpo que ainda tem a semente do pecado, esse corpo que ainda que é manchado, ó Deus, pelo pecado, pois ele envelhece, pois ele tem cabelos brancos, ele tem dores, ó Pai, ele tem problemas. Enquanto nós não formos revestidos, transformados e recebermos um novo corpo, ó Pai, espiritual, nós precisamos, ó Deus, sermos corrigidos, disciplinados e educados pelo Senhor. E nesse momento, ó Pai,
que nós possamos fazer como Davi. Não querer fugir, ó Deus, da disciplina de Deus, mas saber que a mesma mão de Deus que disciplina é a mão que acaricia. Pois Deus, Ele é justiça, mas Deus, Ele é graça, Deus, Ele é amor. Pai maravilhoso, que nós possamos aprender essas lições, em nome do Senhor Jesus. Despeça-nos em paz, ó Pai, nessa manhã, aos irmãos que estão retornando às suas casas e aos seus lares, que o Senhor, ó Deus, possa guardá-los, que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, que o Senhor possa estar com eles em tudo que eles fizerem, ó Pai, que a sua poderosa mão, ó Pai, os abençoe, ó Pai, com os seus planos, com os seus projetos, com as suas famílias, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.